Alguma vez na sua vida você já desejou ter uma relação melhor com seus pais? Você já tentou de tudo, mas nada faz isso dar certo? Hoje eu vim conversar um pouquinho contigo e talvez fazer aqui os primeiros passos de uma caminhada para a gente ter umas conversas sobre os nossos pais. Primeira coisa que eu queria te falar é que antes de você nascer, os seus pais já existiam. Parece óbvio isso, né? Mas o problema é que às vezes a gente gostaria que o nosso pai, que a nossa mãe fosse diferente, como se virar pai ou mãe fosse uma fórmula mágica para que todos os defeitos, para que todas as dores, para que todas as questões daquela pessoa fossem simplesmente curadas. E não é assim. Se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem que olhar para o seu filho, para a sua filha, pode inclusive despertar as memórias de dores da sua infância. E isso pode te fazer querer olhar e dizer assim, como é que eu faço para não repetir isso? E inevitavelmente, de vez em quando, se pegar repetindo, fazendo aquelas repetições, ou se cobrar muito, né? Se você foi muito carente enquanto filho, você provavelmente também vai ser muito carente enquanto pai, enquanto mãe. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é esse. Imagine que antes de você nascer, os teus pais já existiam. Eles já tinham a história deles, os traumas deles, as dores deles, o jeito de ser deles. E o fato de que você nasceu, claro que muda muita coisa na nossa vida. Mas imagina que há 20 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, não se tinha tanto acesso como se tem hoje à terapia. Independente da pessoa fazer ou não terapia, isso não é uma assertividade de que aquela pessoa vai mudar no ponto que você acha que ela tem que mudar. Então, eu quero trazer aqui essa consciência desse lugar de arrogância que nós, enquanto filhos, filhas, temos às vezes diante dos nossos pais. Por exemplo, você já parou para pensar sobre como foi a infância do teu pai? Como foi a infância da tua mãe? Como é que o pai do teu pai tratava ele? Como é que a mãe da tua mãe tratava ela? Como é que foram essas relações? Você já parou para se perguntar? Você já se deu um momento para observar como são essas relações hoje? Porque muito provavelmente elas ainda não mudaram. O que eu quero dizer é que o teu pai, que a tua mãe, já foram uma criança assim como você. Já tiveram suas feridas, suas dores e suas ausências. E se tornar adulto por fora não instantaneamente cura as nossas dores emocionais que ainda nos habitam por dentro. É preciso querer muito. Talvez você, na sua própria jornada, já esteja tentando descobrir como curar as suas feridas emocionais. E se você já tentou, se você já adentrou essa jornada de autoconhecimento, você sabe o quanto é difícil modificar um hábito que vem sendo construído há 15, há 20, há 30, há 40 anos. Então, tenha um pouquinho mais de compaixão com os seus pais. Não quero dizer aqui que você tem que aceitar abusos dos seus pais, que você tem que aceitar abusos financeiros, físicos, psicológicos vindo deles. Não é isso. Você tem todo o direito de escolher a distância saudável entre você e os seus pais. O que a jornada terapêutica, ou falando da técnica da constelação familiar, o que eu tenho que entender é que metade do que eu sou é minha mãe, metade do que eu sou é do meu pai. Você não nasceu da junção dessas duas pessoas, você não herdou características físicas, emocionais e culturais dessas pessoas. Então, enquanto você nega uma parte da sua mãe, enquanto você nega, julga ou acha que teria feito melhor do que o seu pai, você está negando uma parte de si mesmo. E aí você não consegue estar em paz com quem você é.
Vai ter sempre algo em você, alguma sombra que você não consegue verdadeiramente abraçar, entende? Aquilo que eu tento negar em mim, eu acabo inevitavelmente repetindo. Talvez, dependendo da tua idade, isso não faça muito sentido. Mas se você já viveu um pouquinho, se você já parou para olhar um pouquinho para a sua vida, se você já parou para escrever a tua história, para repensar na tua história, e se você perguntar à sua mãe, ao seu pai, você vai ver que tem pontos ali de repetição. Aqueles pontos, inclusive, que são às vezes o mais doloroso para você, pode ser aqueles que você está repetindo do seu pai e da sua mãe. Então a minha proposta aqui é um exercício com os teus pais. Se você tiver a possibilidade de fazer isso, se você tiver contato com eles, se eles forem vivos, não como uma justificativa para qualquer tipo de comportamento abusivo, mas só algo que te ajude a ampliar a visão. Nossa visão de filho, de filha, é muito limitada pela experiência que nós temos, não é verdade? Pela experiência que eu tenho com você enquanto mãe. O que eu espero da minha mãe? O que seria uma boa mãe? O que me faltou? E, poxa, eu preciso validar isso também. E você pode validar isso também. As coisas que te faltaram, as coisas que não te fizeram e que não te fazem bem, tudo isso você tem todo o direito de validar. O que eu te peço é, olhe um pouquinho atrás. Por exemplo, se tua mãe estivesse aqui e a mãe dela estivesse aqui, qual é o tipo de relação que você acha que elas teriam? Seria de amor? Seria de distância? Você já perguntou para a tua mãe como é que foi a relação com a mãe dela? Se o pai dela estivesse aqui, como é que essa mãe se sentiria? Será que ela se sentiria protegida, amparada? Ou só viria mais ainda aquela sensação de desamparo, aquela sensação de não ter o que fazer? Então perceba que assim como você, os seus pais são filhos, os seus pais carregam heranças ancestrais. E esse é um ponto muito importante que eu gosto muito de falar sobre. Quando a gente nasce no nosso DNA com essas heranças ancestrais, querendo ou não, não nascemos em branco. Nascemos com a ancestralidade de nossa mãe, com a ancestralidade de nosso pai. Não cabe a mim, não cabe a você julgar essas pessoas que vieram antes. Não cabe a nós julgarmos o que aconteceu nesse passado. Mas eu posso olhar para esse passado, posso olhar para esse histórico familiar e entender porque, por exemplo, que na minha família as mulheres não se casam. Posso entender porque que o alcoolismo é algo que vem de geração em geração, ultrapassando todos os homens, né? Todos os homens vêm sendo atravessados por essa doença. Posso entender porque que os homens dessa família têm dificuldade de ficar em um trabalho, ou as mulheres têm dificuldade de assumir responsabilidades ou de serem independentes. Eu posso olhar para a minha história familiar e entender que a minha mãe também é parte dessa história familiar, que o meu pai também vem de um histórico familiar. E que às vezes, e aí esse é um ponto legal de chegar, assim, em algum momento você conseguir percorrer esse para trás, esse passado, entender que os teus pais tinham o que eles tinham para dar. E o que eles tinham para dar foi isso que eles deram. E como é que isso pode impactar nos teus relacionamentos? Se o que eles tinham para dar, eles te deram, então você vai ficar o tempo todo brigando com o que você não recebeu? Ou seja, você vai ficar o tempo todo olhando para o copo meio vazio? Ou você pode olhar com o copo para o copo meio cheio? Deixa eu pegar um copo. Peguei um copo para ilustrar. Tá aqui. Meus pais me deram isso.
Meus pais me deram, primeiramente, a vida. Que massa, meus pais me deram a vida. Meus pais me deram moradia, me deram educação, me deram acesso a línguas, me deram, sei lá, viagens, me deram um irmão, me deram, é, não sei, possibilidade de ter um filho. Meus pais me deram isso. Nossa, me deram tudo isso. Olha só o tanto de herança que eu recebi desses pais. O tanto de coisa que eu recebi desses pais. Mas tem uma outra parte aqui que eu não recebi, certo? Minha criança faltou, vamos lá, os exemplos mais comuns. Faltou carinho a ela, faltou olhar, faltou dinheiro, faltou aquele brinquedo que eu tanto quis e que eu sabia que eles podiam dar, mas não deram. Faltou presença, faltou, sabe, tem essa parte aqui que faltou. E talvez essa parte a gente pode até ser um pouquinho maior, ou pode ser meio a meio. Mas aí, enquanto eu, adulta e áscara, que preciso me nutrir para ir para a vida, que preciso fazer a minha própria caminhada, que preciso ser uma mulher autônoma, que preciso construir a minha independência emocional e financeira, né? Eu faço uma opção, assim como você pode fazer a sua opção. Não estou dizendo que é uma coisa simples. Entenda isso como um processo ou como um início de processo. Não tenha pressa no seu processo. Faça uma opção. Fico com a parte do copo que eu recebi. A outra parte, olha só, até gostei que esse copo está bem cheio. A outra parte eu faço. A parte que eu não recebi, eu dou conta. Eu sou adulta. Eu tenho ferramentas dentro de mim para fazer isso. Se eu não tenho, porque as minhas eu vim construindo, eu busco ajuda. Nesse momento que você fala para mim, mas eu não tenho essas ferramentas, Yáscara, que você vai buscar ajuda de um bom terapeuta, de uma boa terapeuta. É nesse momento que você vai iniciar a sua jornada de verdadeira busca por aquilo que você merece. E é isso. Eu espero ter te ajudado a dar, a pelo menos desfazer algum desses nós emocionais que, ao invés de te liberar para a vida, te aprisionam em questões emocionais que te impedem de crescer, mas não só de crescer, de realizar aquela coisa linda que você veio realizar no mundo e que só você pode fazer. Então, se libere não só porque você merece, se libere porque o mundo precisa de você.